Agora, 8h17, temos imagens ao vivo de protestos pró-Palestina que ocorrem em Londres. Aí na tela para você que nos assiste, na TV e na Panflix. Fabrício Knights, que tem mais informações, pois não, Fabrício? São protestos que está acontecendo ali na região do Marble Arch, em Londres, centro da capital britânica, muito próximo ali do Hyde Park. Para quem não está muito familiarizado, o Hyde Park é o equivalente aqui em São Paulo ao Parque Ibirapuera, mais ou menos. Muito próximo também do Palácio de Buckingham, a sede da monarquia britânica, onde milhares de manifestantes, a gente consegue ver isso pela imagem, para quem nos acompanha pela TV, também pela Panflix, se reúnem neste momento com bandeiras pró-Palestina. A gente tem destacado aqui, até o momento, tudo indica que é uma manifestação pacífica que tem acontecido em Londres na manhã deste sábado, agora em Londres, agora no Reino Unido, quase meio-dia, então já se aproximando do período da tarde no Reino Unido. Mas só para a gente destacar que é importante levar em consideração o seguinte, um ponto que a gente já havia trazido mais cedo. Um aumento de casos de antissemitismo no Reino Unido, a gente tinha falado, a Polícia de Londres dando os dados aqui, de um aumento de mais de 1.300% em relação ao ano anterior, ao mês de outubro do ano anterior. E aqui a gente tem o número de casos exatos para trazer para vocês. Segundo a Polícia de Londres, foram registrados entre o dia 1º de outubro e o dia 18, 218 casos de antissemitismo. Mas, além disso, também foram registrados 101 casos de islamofobia, que também é igualmente grave. 21 prisões foram feitas pela polícia londrina só neste mês em relação a crimes de ódio. Em relação a esse protesto especificamente, segundo as autoridades, há cerca de 1.000 policiais que estão de prontidão neste momento. A gente acompanha as imagens, uma manifestação realmente muito grande, com a presença de diversos manifestantes, milhares de manifestantes, a gente pode dizer, com bandeiras, pedindo solidariedade à Palestina, pedindo a libertação da Palestina. Importante destacar também que as autoridades em Londres, as autoridades de segurança, já prontamente ali se mobilizaram, inclusive fecharam a área próxima à Embaixada de Israel. Nesse sentido, a gente tem até uma manifestação do primeiro-ministro Rishi Sunak, ele que inclusive é filho de imigrantes indianos, dizendo que os casos de antissemitismo registrados no Reino Unido são absolutamente nojentos. E aí a gente lembra, Brown, a gente que estava aqui nessa cobertura no último final de semana, que protestos haviam acontecido também em Londres, na região central, inclusive com uma proibição de gritos e bandeiras e qualquer tipo de mensagem pró-Hamas, com alertas de que manifestantes que se colocassem favoráveis ao Hamas seriam detidos pela polícia. E esse foi um confronto. Da semana passada, o protesto terminou com um confronto, sim, com a polícia na Trafalgar Square, que é muito próximo ali da Downing Street, que é justamente a residência oficial do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. Então a gente acompanha essas imagens, pessoas com rostos pintados, pessoas com cartazes, pedindo a liberação, a liberdade da Palestina, pedindo também sanções para Israel. E protestos que a gente tem acompanhado não só em Londres, realmente, na última sexta-feira, protestos principalmente no Oriente Médio. A gente destacou aqui Iêmen, Egito, Cisjordânia, praticamente toda a comunidade muçulmana ao redor do mundo se manifestando pró-Palestina, como já era de se esperar neste momento, Brown. Roberto Mota aqui com a gente também, já falamos sobre isso, a gente retoma o assunto que o antissemitismo dispara no Brasil também com a guerra entre Israel e Hamas. E lembrando que tem pouco tempo que Benjamin Netanyahu, ele conversou com o dono do X, Elon Musk, e pediu para que ele tivesse alguma maneira de impedir com que esses ataques acontecessem nas redes sociais. Aí Elon Musk disse que teria que cobrar até mesmo um valor simbólico aí dos usuários do X. Ou seja, esse pedido aconteceu antes mesmo da guerra. Como o Mota mesmo disse, um ataque milenar, não é isso, Mota? E que agora se expande também em todo o Brasil e em todo o mundo. É isso, Elisângela. Esse ponto que você levantou é importante porque a gente está vendo expressão desses sentimentos terríveis, perversos, inclusive nas redes sociais, inclusive de pessoas das quais a gente jamais esperaria isso. São manifestações antisionistas que se transformam em manifestações antissemitas. O antissemitismo provocou a morte
de 6 milhões de judeus em campos de concentração na Alemanha e em outros países. Foi o Holocausto. É sempre bom lembrar, os palestinos têm tanto direito à autodeterminação como qualquer outro povo. Mas a maioria das manifestações que a gente está assistindo, como essa e outras que aconteceram na Europa e nos Estados Unidos, não são pró-Palestina. Elas são manifestações pró-Hamas, são manifestações de apoio ao terror. E muitas dessas manifestações acabam sendo manifestações contra Israel. Por exemplo, esse cartaz que a gente está vendo aí. São manifestações antisionistas e que acabam se transformando em antissemitismo. Pois é, Mota, e você vê justamente esse risco dessa confusão que a gente vê nesse protesto, você estava apontando, você vê também o risco de confusão entre o que é a causa palestina e o que é o Hamas. Será que esses conceitos acabaram se misturando muito? E há quem até se aproveite disso. O próprio grupo terrorista se vale, né, da causa palestina para justificar as suas ações. Você vê que essa confusão aumentou e essa tentativa de defesa da Palestina em muitos momentos acaba se transformando na defesa da ação do grupo terrorista, Mota? Não há dúvida nenhuma, Braulio. A gente vê essa confusão sendo feita em todos os lugares, em toda hora. Muita gente não tem acesso a todas as informações e aí tira conclusões apressadas. Outras pessoas misturam ideologia. É interessante notar que a maioria dos políticos, dos partidos, das organizações que manifestou um apoio implícito ou explícito ao Hamas são organizações de esquerda. Eu não estou dizendo que todo mundo que é de esquerda apoiou o terror, mas até onde eu consegui ver, todo mundo que se manifestou em apoio ao Hamas é de esquerda. Então a gente tem algumas coisas que a gente precisa lembrar. Primeiro, essa situação não foi resultado de uma escolha de Israel. Quem fez a escolha foi o grupo terrorista. Segundo, muitas pessoas dizem, não adianta nada Israel fazer isso, porque não vai acabar com o terrorismo. Terrorismo não vai acabar nunca. É o mesmo argumento que diz que a polícia não deve combater o crime, né? Não adianta prender o criminoso, porque assim não vai se conseguir acabar com o crime. É lógico que não vai se conseguir acabar, mas ninguém pode ficar de braços cruzados. E o terceiro argumento é um aspecto moral. Muita gente acusa Israel de estar buscando vingança. A gente viu, né, esse argumento da proporcionalidade. A reação de Israel é desproporcional. Mas o que Israel está fazendo é buscar proteção. É uma grande diferença. Se Israel quisesse vingança, bastava, né, a gente viu esse argumento, tem que olhar o número de vidas, né? Então Israel vai lá na faixa de Gaza e mata o número de pessoas iguais ao número que morreu no massacre e está resolvido o caso. É lógico que esse argumento não tem base nenhuma na realidade. O que Israel está fazendo é buscar proteção. E esse não é um problema só de Israel, como a gente está vendo nessas imagens. As maiores democracias do Ocidente hoje têm, dentro do seu território, da sua sociedade, pessoas que defendem um estilo de vida fundamentalista que vai contra todos os valores, como liberdade, como identidade individual, que nós consideramos básicos no Ocidente.